Lutando por certeza numa época de engano. E aí, o texto base está em Amós. Depois você vai entender por que esse texto aí parece que não tem muita coisa a ver. Eis que eu porei o prumo do meio do meu povo Israel. E ali nós temos uma plaquinha, verdade e mentira. E aí eu queria começar com uma ilustração, com uma historinha que eu peguei na internet. Numa universidade, 2 amigos que cursavam medicina iam muito bem nas provas e trabalhos da faculdade. No final do semestre, ambos tinham notas entre 9 e 10. Havia uma prova no final do curso de Química, mas a dupla estava tão confiante em suas notas que resolveu passar um fim de semana festejando com amigos de uma outra universidade. A festa durou a noite inteira. Ambos dormiram tarde demais e chegaram atrasados na universidade. Na segunda-feira, dia da prova final. Ao invés de tentar fazer o exame, a dupla procurou o professor depois com uma história que inventaram. Os dois afirmaram que o carro deles havia quebrado, que o carro havia tido um pneu furado, furou o pneu do carro, e eles ficaram sem pneu de reserva. Segundo eles, demorou para consertar o pneu, e isso resultou no atraso deles para o exame. O professor considerou a história dos 2 rapazes e concordou que daria uma segunda chance para que eles pudessem fazer a prova no dia seguinte. No dia anterior, ambos estudaram para valer aquela noite, estudaram a noite inteira e foram fazer a prova na hora marcada pelo professor. O professor colocou cada um dos jovens em uma sala, separou-os, colocou um em uma sala, o outro em outra sala e entregou a prova para eles. Quando eles começaram o exame, eles perceberam que a prova apresentava uma primeira questão muito fácil. E essa primeira questão valia 5 pontos. Eles rapidinho, então, responderam aquela primeira questão, porque haviam estudado bastante. Puxa, 5 pontos na primeira questão, facinho, viraram a folha, e na segunda folha tinha apenas uma questão. E essa questão valia 95 pontos. E a pergunta era: qual dos pneus furou? Obviamente que esses rapazes se depararam com a pergunta que eles não tinham resposta. Trocaram a verdade por uma mentira. E caíram no laço do diabo, por terem escolhido a mentira no lugar da verdade. Pagaram um preço caro, possivelmente reprovaram nessa prova. E aí, queria começar perguntando para nós: quanto vale a verdade? Será que é possível estabelecer um preço para a verdade? Será que nós ganhamos alguma coisa quando verdadeiramente nós escolhemos pela verdade? Quando me perguntam algum assunto a respeito da Bíblia, e certamente vocês já passaram por essa experiência, há sempre alguém buscando um conselho a respeito da palavra de Deus conosco, que somos servos do Senhor. As pessoas nos identificam e sabem que alguma coisa nós temos a dizer para elas relacionada à palavra. E quando as pessoas me perguntam alguma coisa relacionada à Bíblia, ou que a Bíblia diz sobre determinado assunto, antes de responder eu devolvo uma outra pergunta. E eu pergunto: você acredita em Deus? Você acredita na Bíblia Sagrada? Você acredita que o que está escrito na Bíblia é a mais pura verdade? Porque aí a gente tem como começar a conversar com a pessoa. Hoje, nós vivemos em uma época de muitos enganos, de pouca verdade e de muita incerteza. Uma época de muitos enganos, de pouca verdade e de muita incerteza. Então o tema: lutando por certeza numa época de engano. É você lutar pela defesa da certeza da palavra de Deus, numa época em que a mentira, o engano do diabo está cada vez mais presente no mundo de hoje.
E quando eu e você nos posicionamos na defesa dessa verdade, na defesa dessa certeza, nós estamos lutando diretamente contra as trevas, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E aí a gente não precisa ir muito longe, nós só observarmos um pouco à nossa volta, aqueles com quem nós trabalhamos, aqueles às vezes que fazem parte da nossa própria família, aqueles que fazem parte do nosso grupo de relacionamentos, quando nós assistimos à televisão, quando nós vemos as notícias pela internet, etc., etc., a gente percebe que as pessoas estão absolutamente perdidas. As pessoas não sabem hoje no que acreditar. As pessoas não têm mais certeza sobre o que é certo e sobre o que é errado. Ou as pessoas não têm certeza sobre quem está falando a verdade e quem está apenas transformando em verdade uma grande mentira. Existe uma frase no mundo de hoje que diz que uma mentira repetida várias vezes, ela acaba se transformando em verdade. E tem tantas mentiras sendo repetidas várias vezes, tem tantas mentiras sendo bombardeadas em nossa mente, em qualquer lugar onde nós estejamos, se nós estamos na escola, se nós estamos no nosso trabalho, se nós estamos na frente da televisão, mentira e mais mentira, palavra e mais palavra, contrárias à verdade da palavra de Deus, têm sido bombardeadas em nossas mentes. E as pessoas querem que nós acreditemos que aquilo que elas estão falando, que aquilo que estão trazendo é, de fato, uma verdade. Estão transformando mentiras em verdades. Essa semana a Linda estava mostrando para mim um vídeo que o Ministério entrou no Ministério Infantil, através do WhatsApp, e outros grupos devem ter visto também, onde 2 jovens em uma sala, um rapaz e uma moça, eles conversavam com outro grupo de jovens, e eles procuravam justificar ali naquela conversa a chamada ideologia de gêneros, o porquê dos transexuais, dos homossexuais, etc., etc., etc. E de tudo aquilo que aquele rapaz falou, né, tentando convencer-nos de como é que, do porquê que essa ideologia ela deve ser aceita, no meio da sua fala, ele disse: não existe um padrão. Por que nós devemos aceitar as coisas como elas estão sendo postas hoje? Porque não existe um padrão que diga como você deve pensar, que diga como você deve agir. Aquele rapaz disse: tudo depende do seu ponto de vista, ou tudo depende do ponto de vista do outro. Ora, se tudo depende do meu ponto de vista, se tudo depende do seu ponto de vista, se o que eu penso é certo e eu vivo de acordo com o que eu penso, se o que você pensa é certo e você vive de acordo com o que você pensa, nós poderíamos dizer que Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus, o número mais baixo, ele estava certo, de acordo com o seu ponto de vista. E certamente de acordo com o ponto de vista de uma infinidade de pessoas existentes no mundo de hoje que acreditam que não houve holocausto judeu, que não houve aquele extermínio, elas estão certas, de acordo com o seu ponto de vista. Se nós vivemos de acordo com pontos de vista diferentes, e cada ponto de vista está certo, não existe condenação no mundo de hoje para o adultério, não existe condenação para a prostituição, não existe condenação para a sexualidade, não existe condenação para as mais absurdas formas de conduta ou de comportamento, porque tudo depende do ponto de vista. Muito bem, mas se tudo depende do ponto de vista, quem diz o que é certo ou o que é errado? Na verdade, no que eu e você acreditamos. O mundo quer acreditar que não existe a verdade, pois o que é verdadeiro para mim pode não ser verdadeiro para você também, pode não ser verdadeiro para outra pessoa. E essa forma de pensar tem gerado atitudes, comportamentos e pensamentos
que são uma afronta à verdade da palavra de Deus. O fato, irmãos, é que, apesar de tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje, de tudo aquilo que nós temos visto, Deus não está alheio ao que está acontecendo. Infelizmente, essa geração, ou felizmente, essa geração da qual nós fazemos parte hoje, está sendo medida e está sendo pesada pelo Criador. Porque um dia o juízo final de Deus virá sobre toda a criação. Da mesma forma como veio sobre Israel nos dias de Amós, que nós estamos usando o texto aqui. Eu aconselho os irmãos a lerem o livro de Amós. A condenação que veio sobre Israel nos dias de Amós foi terrível. Mas o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é misericordioso. Apesar do juízo que veio sobre o povo naquele momento, Deus sempre mantém um remanescente com o qual Ele começa tudo de novo. E as promessas de Deus para o povo de Israel, ao final do livro de Amós, são tão poderosas, são tão maravilhosas, que se você ler, você fala, meu Deus do céu, que coisa linda. Mas antes das promessas se cumprirem, aquele povo teve que se haver com o juízo de Deus, por terem escolhido caminhos que os levaram completamente para fora dos caminhos de Deus. E aí, o profeta Amós, o Senhor diz na palavra através do profeta Amós: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. O prumo, irmãos, olha lá que prumo bonitinho. Pedi até para o Jonei trazer um aqui para mim. O Jonei, o nosso pedreiro. Um prumo de construção. E para que serve esse instrumento aqui? O prumo ele é usado por pedreiros para manter as paredes retas, para manter as paredes alinhadas. Deus havia feito uma planta original e perfeita para o povo de Israel. Porém, quando Deus bateu o prumo em Israel, quando Deus bateu o prumo no seu povo, e examinou a sua conduta, Israel foi encontrado fora do prumo. Pedi licença para o Jonei para usar ele como exemplo aqui. Vem cá, Jonei. Jonei é o nosso mestre de obras, né? Na igreja. Se você precisar de alguma coisa para fazer lá, irmãos, tem o Jonei, tem o Jefferson, tem o Valmir. O Jonei, estava falando com o Jonei ali acerca de prumo, eu perguntei para ele para que servia aquele prumo que tem uma ponta assim, né? Quase que eu pego a imagem errada, irmãos. Aí o Jonei me explicou para que servia o prumo. Jonei, bate o prumo lá, irmão, na parede. Vê se está certa essa parede aí, enquanto o Jonei bate o prumo para nós aí. Porque o prumo é interessante, irmãos. Em uma construção, muitas ferramentas são usadas, os pedreiros sabem melhor do que nós. Ferramentas grandes, ferramentas pequenas. Mas o prumo é uma das ferramentas mais simples e mais baratas. O Jonei comprou esse prumo aí ontem. Quanto você pagou, Jonei? R$17. O prumo é uma ferramenta relativamente barata, mas tem uma importância fundamental. Tanto é que é a mais utilizada. Sem ela, não se pode construir um prédio. Até pode, está desaprumado. Não foi você que fez, não, né? Sem esse instrumentinho aí, você até levanta o prédio, mas corre o risco de você levantar um prédio torto, que vai oferecer perigo às pessoas que estão dentro dele mais tarde, porque a qualquer momento esse prumo pode, essa parede pode ruir, esse prédio pode ruir. Agora eu vou precisar do Jonei e da igreja toda. Dá aqui o prumo, Jonei. Jonei, faz assim, meu filho. Tortou, né? Deixa eu bater o prumo no Jonei, para ver. Eu acho que ele está meio fora do prumo. Está parecendo um homenzinho torto, não está? Será que a igreja pode me ajudar com o Jonei aqui? Quem sabe canta
Havia um homenzinho torto. Morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Depois o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. Vai cantando, irmão. Jesus endireitou. Mas você já endireitou por quê? Continua torto aí, rapaz. Ó. Um dia o homenzinho torto. Entorta aí, rapaz, né? A Bíblia encontrou. Segura a Bíblia. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Vamos botar o prumo no Johnny de novo? Agora puxa a barriga, senão não parece. Rapaz, deu uma melhorada, entendeu? Se estufar a barriga, eu vou ficar com barriga. Obrigado, Johnny. Leva o seu filho. Ei, Johnny. Amém, irmãos? Coisa simples. Por quê? Eu trouxe o Johnny aqui e nós desentortamos ele. Porque a Bíblia é o prumo de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso prumo. É ela que verifica se nós estamos no nível ou não. É ela que verifica a nossa conduta, que verifica o nosso proceder. Irmãos, o crente que está esperando a volta de Jesus precisa estar no prumo de Deus, no nível da palavra de Deus. Aqueles que têm, né, os pais de antigamente falam, se apruma, rapaz. Já apareceu tudo. Vou aprender, pastor Osmar. Os nossos pais falavam assim, se apruma, rapaz. Né? Ou seja, entra no prumo. A palavra de Deus é aquilo que nos apruma. O crente que está esperando a volta de Jesus precisa estar no prumo de Deus. Precisa estar no nível da palavra de Deus. Nós não podemos viver de achismo, mas nós precisamos viver segundo a verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, João 17:17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí vai a primeira pergunta para nós. Se nós temos que estar no prumo de Deus, a pergunta é, a sua vida hoje está reta e alinhada? Falou que não volta, pastor Osmar. Volta aí, menino. Aí. Irmãos, é a primeira vez e botaram justo na minha mão esse negocinho aqui, né? Mas a gente vai aprender, vocês vão, a gente vai ficar craque nesse negócio aqui. Mas olha lá, a sua vida hoje está reta e alinhada segundo o padrão de Deus, segundo a Bíblia Sagrada? Nós colocamos no Tadel hoje a pergunta, o que você precisa melhorar, ou o que precisa mudar na sua vida, para que você seja um obreiro plenamente aprovado pelo Senhor? E aí os irmãos compartilharam entre si. Agora pensa aí, será que hoje a minha vida e a sua estão reta e verdadeiramente alinhadas segundo o padrão da palavra? Segundo a Bíblia Sagrada? Essa verdade, irmãos, a verdade da palavra de Deus, ela tem sido negada e atacada o tempo todo. Todos os dias, entra geração e sai geração, as pessoas têm atacado a verdade da palavra de Deus. Entra geração e sai geração, as pessoas têm voltado as costas para o Senhor Jesus. Mas enquanto essa forma de pensar e de agir está no mundo, enquanto o mundo está negando a verdade da palavra de Deus, a gente poderia até dizer, tudo bem, ou a gente poderia dizer, misericórdia, Senhor, que o mundo aí fora virou tanto as costas para o Senhor, que não conseguem se relacionar com a tua verdade e nem aceitar a tua verdade. O mundo aí fora é composto por pessoas incrédulas e não sabem o que estão fazendo. Agora,
quando isso entra dentro da igreja, quando dentro da igreja nós temos pessoas, irmãos, crentes, que se dizem crentes, trabalhando contrário à palavra de Deus, aí nós estamos numa situação complicada, porque se eu sou crente, mas eu não sei no que eu creio, se eu não sei em quem eu creio, isso já é um tipo de incredulidade. Não saber o que você crê é um tipo de incredulidade. Recusar-se a conhecer e a defender a verdade da palavra de Deus é um tipo de incredulidade. Defender que a Bíblia pode dizer isso e aquilo também, de certa forma, é um tipo de incredulidade. Então, às vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo dizendo-se crentes, cristãos, nós temos determinadas posturas, determinadas falas, que no fundo, ao invés de demonstrar a nossa fé na palavra de Deus, nós estamos demonstrando que nós somos incrédulos em relação à palavra de Deus. Ah, mas a Bíblia também diz isso. Mas isso não está dito claramente na Bíblia, então eu posso agir dessa forma. Será que nós não estamos tentando desvirtuar a verdade da palavra de Deus para se adequar à forma que nós queremos agir, para se adequar a uma conduta que nós queremos ter? Quando eu nego a palavra de Deus de alguma maneira, isso já é uma forma de incredulidade. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer no conhecimento da palavra. Crescer no conhecimento da palavra. Mas nós só podemos crescer no conhecimento da palavra, no envolvimento com a palavra. Nós nos envolvemos com a palavra quando nós nos posicionamos em defesa da palavra. E quantas vezes no dia a dia, eu, você, deixamos de nos posicionar como cristãos, deixamos de nos posicionar nas questões que estão sendo levantadas, as pessoas falam, defendem os seus pontos de vista, e a gente está participando daquilo e vendo que aquele ponto de vista é totalmente contrário à palavra de Deus, mas muitas vezes nós nos silenciamos. Muitas vezes nós somos crentes secretos andando pelo mundo, crentes secretos dentro da escola, porque nós não queremos nos expor e ter que defender um ponto de vista contrário a tudo que as pessoas estão falando. Pastor Osmar falou na semana passada, não lembro se no Tadel ou na pregação, né, que nós temos que andar contrário à maré. Né? Foi isso, né? Vem uma maré volumosa no sentido oposto a nós, e nós como crentes, nós estamos remando contra essa maré. Mas eu só posso fazê-lo quando eu me posiciono como cristão, quando eu me posiciono em defesa da palavra de Deus. Ataques à palavra de Deus não é algo novo, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Em todas as épocas, a palavra de Deus sempre foi atacada por aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, em todas as épocas. Indivíduos, grupos de pessoas têm se levantado geração após geração contra a verdade eterna, que está posta na Bíblia Sagrada e que é o próprio Senhor Jesus Cristo, a verdade encarnada de Deus. Jesus é a verdade encarnada de Deus. Então as pessoas, quando afrontam a palavra de Deus, elas estão afrontando diretamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os lugares e a todo momento, existem pessoas promovendo ideias que são a favor daquilo que Deus abomina. O problema não são essas pessoas promoverem ideias contrárias àquilo que Deus abomina. O problema somos nós cristãos não promovermos ideias a favor daquilo que Deus defende na sua palavra. Eu não lembro quem disse uma frase, mas é uma frase muito interessante, que diz assim: enquanto as pessoas de bem se calarem, o mal vai continuar existindo sobre a face da terra e fazendo os seus estragos. O problema não são as pessoas que defendem o mal. O problema são as que defendem o bem se calarem. Enquanto nós cristãos nos calarmos, as pessoas estarão dia após dia
afrontando a verdade da palavra de Deus. Os apóstolos já defenderam a palavra de Deus. Homens ao longo da história, os patriarcas da igreja defenderam a palavra de Deus. E nós precisamos também defender a palavra de Deus. Olha lá que interessante. A defesa da verdade é a defesa do próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro disse que nós precisamos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Nós precisamos estar preparados. Judas nos chama a batalhar pela fé que nos foi entregue a todos os santos. O apóstolo Paulo diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo João disse que Jesus Cristo é a verdade que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que pelo Espírito Santo nós seremos guiados a essa verdade que é Jesus Cristo, revelado na palavra viva de Deus. Nele seremos santificados, por meio dele nós alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então a palavra de Deus está recheada, está cheia de textos, de versículos, mas mais do que textos e versículos, está cheia de pessoas que se posicionaram em defesa da palavra de Deus. Está cheia de pessoas que se posicionaram na defesa daquele em quem dizem crer, na defesa do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, irmãos, que a Bíblia nos apresenta, ela existe e ela é real. Quer o mundo aceite, quer o mundo não aceite. Essa verdade é absoluta e é imutável. Essa verdade não muda. Essa verdade é universal. Ela é perfeita, ela é justa, ela é santa, ela é eterna. E o nome dessa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. O nome dessa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não podemos nos calar diante daquilo que está acontecendo, quando Jesus Cristo está sendo posto à prova, quando a palavra de Deus está sendo posta à prova. Os apóstolos defenderam ao Senhor Jesus Cristo. Os pais da igreja o defenderam. Grandes homens de Deus o defenderam ao longo da história. Milhares de cristãos morreram defendendo essa verdade. E a pergunta para nós é: e você? E eu? E nós, igreja? Como é que nós estamos? Já não voltou, Ju? Ainda bem que tem o auxiliar lá em cima. E você? E eu? E nós, igreja? Como é que nós estamos nos portando diante do mundo hoje? Nós estamos sendo levantados como atalaias de Deus, como os grandes profetas da palavra, como Jeremias, como Daniel, como Isaías. Nós estamos nos posicionando como o apóstolo Paulo, naquela época que tanta afronta tinha contra a palavra de Deus. Paulo chega na Grécia, monumento ao Deus tal, monumento ao Deus tal, monumento ao Deus tal, Deus Afrodite, Deus Zeus, Deus Apolo, Deus não sei quem, Deus para tudo quanto é lado. Mas tinha uma estátua lá que dizia ao Deus desconhecido. Paulo falou: é aí que eu entro. Paulo foi no Areópago, que era onde os gregos se reuniam para compartilhar as suas ideias, para defender os seus pontos de vistas. Cada um falava uma coisa. Paulo tomou a palavra e falou acerca do Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que eu vim apresentar para vocês, o nome dele é Jesus Cristo. E aí Paulo discorre sobre tudo aquilo que Jesus Cristo representava naquele momento e representava para a humanidade. Belo discurso, alguns falaram. Bonita essa história. Um homem que morreu e ressuscitou, bacana, né? Alguns se converteram naquele momento, outros não. Mas o fato é que o apóstolo Paulo se posicionou
no meio de um monte de pensadores naquela época, que defendiam os seus deuses, para defender o único Deus vivo que existiu sobre a face da terra. Nós temos nos posicionado hoje. Deus nos deu a sua verdade revelada em sua palavra. Deus nos deu Jesus Cristo. Sua verdade é um tesouro que nós devemos proteger a todo custo, com a própria vida, se necessário. Irmãos, nos países perseguidos, onde a perseguição ao cristianismo é extremamente forte, têm morrido pela defesa dessa verdade. Na Coreia, as pessoas têm morrido pela defesa dessa verdade. Nos países muçulmanos, no Oriente Médio, as pessoas têm morrido pela defesa dessa verdade. Se preciso for, será que nós seremos capazes de morrer pela defesa da verdade de Jesus Cristo? Nós precisamos manter a verdade da palavra de Deus segura. Nós somos os guardiões dessa verdade. Nós precisamos e devemos defendê-la zelosamente. É responsabilidade nossa preservá-la de todas as ameaças que ela tem sofrido nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, ele define a salvação como o amor à verdade. Olha que interessante. Eu estou apertando 2 vezes aqui, menino. Volta aí, DJ. Aí. O apóstolo Paulo define a salvação como o amor à verdade. Olha que interessante, ele relaciona o ato da salvação, o fato de nós estarmos salvos, ao amor à verdade. E ele diz que Satanás opera hoje com sinais e prodígios da mentira. Paulo escreveu há 2000 anos atrás, irmãos. Olha o quanto esse texto ele é presente nos dias de hoje. Olha o quanto ele representa a realidade que nós vivemos no dia de hoje. Satanás opera hoje com sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Essa é uma época de mentiras. Essa é uma época de enganos. Por isso, defender a verdade hoje é tão importante. E aí, outra perguntinha para você, enquanto eu abasteço aqui a garganta. Nós vivemos nessa época de enganos, nessa época de mentira. E você? E eu? Nós temos certeza do que nós cremos e em quem nós cremos? Nós temos convicção da nossa salvação e que essa salvação só é possível mediante a fé no Filho de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé, olha que interessante, é a certeza, que a fé é a convicção, a fé é a certeza, e a fé é a convicção. Como é que eu posso, então, lutar por certeza no mundo de engano? Como é que eu posso lutar por certeza no mundo de engano se eu não tenho certeza da minha fé? Se eu não tenho convicção da minha salvação? Porque neste mundo no qual nós estamos, no mundo que luta por certeza, numa época de enganos, só é possível nós lutarmos contra o engano, aquele que tem absoluta certeza da verdade. Só aquele que tem absoluta certeza da verdade é capaz de defender a fé que ele recebeu. Porque, do contrário, nós seremos engolidos pelas pessoas que defendem a mentira. Tem crente que não quer nem conversar com testemunha de Jeová. Irmãos, existem seitas, existem grupos que podem não conhecer profundamente a sua doutrina, mas aquilo que eles têm que falar para as pessoas, eles sabem. E se você não estiver firmado na verdade, você é engolido por essas pessoas, você é engolido por essas seitas. Por isso, só luta contra o engano aquele que tem absoluta certeza da verdade.
Eu e você precisamos ter absoluta certeza dessa verdade, para que nós possamos nos posicionar como guerreiros do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos verdadeiramente nos posicionar nessa guerra na qual nós entramos quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. O pastor John MacArthur tem um livro chamado A Luta pela Verdade. E esse aqui é um subtítulo do livro. Eu peguei emprestado do pastor John MacArthur. Esse é o subtítulo do livro dele. A Luta pela Verdade. Lutando por certeza numa época de engano. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou lutar por essa certeza? Como é que eu vou defender a palavra de Deus numa época de tanta mentira? Quais são as ferramentas que eu tenho? As ferramentas que eu tenho são muito simples, irmãos. Como é que eu posso fazer isso? Você só pode defender aquilo que você conhece. Se você não conhece, não tem como você defender. Você não tem como falar da palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus. Eu não tenho como falar da palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus. Então eu só posso defender esta verdade se eu conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a minha fé, eu preciso conhecer o Deus em quem eu creio, eu preciso conhecer os princípios, eu preciso conhecer as doutrinas, e eu só posso ter esse conhecimento através do estudo da Bíblia Sagrada. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nós precisamos estar preparados para defender a razão da nossa fé. Só existe preparo com estudo, em qualquer área de conhecimento. As nossas irmãs advogadas, para defenderem uma causa, precisam se preparar. Não é verdade? O Jonei, como pedreiro, ele precisa se preparar. Uai, por que eu estou apanhando com esse negócio aqui? Porque o seu Yamada não me deu nem tempo para me preparar. Viu, Yamada? Se escondeu agora, né? Está por aí, escondido no meio do povo. Você precisa ter um tempo para se preparar sobre tudo aquilo que você tem que fazer. Em qualquer profissão, se nós nos preparamos, eu me preparo para dar uma aula, e eu dou aula há 26 anos. Mas eu tenho que me preparar para me apresentar diante dos meus alunos para falar sobre o assunto proposto naquele dia. Como é que, como crente, eu não estou preparado para defender a verdade da palavra de Deus? Se eu não estou preparado, é porque eu não estou me debruçando sobre a palavra de Deus para estudá-la. Você precisa estar preparado. Bom, uma vez que eu me debruço sobre a palavra de Deus para estudá-la, e eu estou preparado, isso automaticamente vai me levar a viver de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz que eu e você, nós precisamos dar um bom testemunho como cristãos. Dar um bom testemunho. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. É o nosso testemunho de vida que vai falar mais do que as nossas palavras. Nós defendemos muito mais o Evangelho de Jesus Cristo, quanto mais nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. Porque as pessoas acreditam nas nossas atitudes, mas poucas acreditam naquilo que a gente fala. Porque se aquilo que eu falo não é referendado pela minha atitude, então o que eu falo não tem validade alguma. Que o meu testemunho de vida, que o seu testemunho de vida, que o nosso testemunho de vida como igreja, não leve o testemunho da nossa palavra à vergonha. Eu preciso ter autoridade naquilo que eu falo. E eu só tenho autoridade naquilo que eu falo, por aquilo que eu faço. Não é verdade? Se eu falo e não faço, a minha autoridade não serve para nada. Que a forma que eu vivo o Evangelho seja em si mesmo uma maneira de defender a palavra de Deus. Que a forma que eu vivo o Evangelho seja em si mesmo uma maneira de defender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos voltar para Amós. A gente começou em Amós lá. Amós teve 3 visões. Deus deu 3 visões para Amós. A primeira visão foi a visão
dos gafanhotos. Deus mostrou para Amós gafanhotos, e esses gafanhotos destruíam a colheita do povo de Deus. Deus falou: o povo vai ser destruído através dos gafanhotos. Amós intercedeu pelo povo. Amós intercedeu por Jacó. Amós: Senhor, Jacó é tão pequeno, tem misericórdia. E o Senhor se arrependeu. Deus falou: Amós, olha de novo. E Deus deu para Amós a visão de fogo. E Deus disse para Amós: vai ser consumido pelo fogo. Toda a terra vai ser consumida por conta dessa geração incrédula. E ela vai ser consumida junto. Senhor, Jacó é tão pequeno. Tem misericórdia de Jacó, tem misericórdia do seu povo. E mais uma vez a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Então Deus dá para Amós a visão do prumo. E Deus diz que o seu povo ia ser medido pelo prumo. Um prumo que mediria, um prumo que pesaria, o prumo que passaria a limpo a conduta e o comportamento de Israel. Amós não intercedeu. Nessa terceira visão, o profeta Amós não intercedeu pelo seu povo. Por que nessa terceira visão o profeta Amós não intercedeu pelo seu povo? Porque a conduta e o comportamento do povo estava de tal forma afastada de Deus, que era inevitável o juízo de Deus. A medida da iniquidade daquela geração havia chegado no seu limite diante de Deus. Amós não teve nem coragem de interceder, porque ele sentiu, o Espírito lhe falou: Amós, não adianta, amigão. O juízo de Deus vai vir sobre essa geração. O povo vai pagar o preço de tudo aquilo que eles têm feito. E foi o que aconteceu. O juízo de Deus veio sobre Israel naquele momento. A palavra diz: os olhos do Senhor, o soberano, observam Israel com atenção, vendo como esta nação peca terrivelmente. Eu a arrancarei de sua terra e espalharei seus habitantes por todo o mundo. Mas prometo que não destruirei completamente a descendência de Jacó, diz o Senhor. Pois ordenei que Israel seja sacudido como trigo é peneirado, sem que um único grão seja desperdiçado. Naquele dia, reconstruirei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei e ela terá novamente a sua glória. Amém, irmãos? Palavra dura de hoje, irmãos? Irmãos, a palavra diz: eu não destruirei completamente a descendência de Jacó. Em toda a história, Deus sempre trabalha com o remanescente. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o seu remanescente nos dias de hoje. Nós somos os seus representantes, mas há o juízo de Deus pairando sobre essa geração. E esse juízo que paira sobre essa geração virá sobre o que não crê e virá sobre aquele que está dentro da igreja também. Deus vai nos peneirar, isso é fato. Nós seremos sacudidos como o grão de trigo é sacudido. A questão é, eu e você passaremos no prumo de Deus? Essa igreja passará no prumo de Deus? É o que eu quero, é o que você quer, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, porque, irmãos, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver neste mundo, continuará havendo esperança para a igreja e para o mundo. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, a esperança para nós, de acertarmos a nossa conduta, e a esperança para o mundo que está aí fora, de acertar a sua conduta também. Que nós, como igreja, possamos passar pelo prumo de Deus e sermos aprovados. Você precisa ser um obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. E andar como meu filho andou,
e amar com grande amor que eu te dei. Mas, se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, diz o Senhor. Me achará e aprovado será. Essa igreja vai ser completamente aprovada pelo Senhor. Cada um de nós estamos sendo medidos, estamos sendo pesados, estamos sendo passados no prumo. Hoje, talvez, nós estejamos como essa parede aqui, que o Jonei disse, está fora do prumo. Em alguma medida. Talvez nós não tenhamos ainda nos desentortado completamente. Mas a palavra de Deus garante que isso vai acontecer em nossa vida.